Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a campanha militar dos sauditas e seus aliados no Iêmen. Então nós vamos explicar por que eles estão lá, né, quais são os motivos e principalmente por que eles não conseguem terminar essa guerra. Gente, antes de começar, eu queria pedir para vocês não esquecerem, tá, de dar o joinha aqui, tá, de se inscrever no canal e principalmente de compartilhar, porque vocês vão estar nos ajudando bastante se fizerem isso. Muito obrigado. Bom, uma das primeiras coisas que eu preciso colocar para vocês é a situação do Iêmen, né? O Iêmen é um país mais ou menos do tamanho da Bahia, ele tem 500 e poucos mil quilômetros quadrados e uma população quase igual a de Minas Gerais, ele tem cerca de 20 milhões de habitantes. O Iêmen não é um país que tem riquezas, muito pelo contrário, é um país miserável. Aí vocês vão perguntar, o que a Arábia Saudita e seus 9 aliados, mais Estados Unidos fornecendo expertise e britânicos fornecendo treinamento, estão fazendo lá? Bom, vocês têm o mapa da Península Arábica, tá? Essa parte em lilás é a Arábia Saudita e a parte amarela embaixo é o Iêmen. Aí vocês notam o seguinte, tá? A Península Arábica é cercada por dois estreitos, né? À esquerda do vídeo vocês têm o Bab el-Mandeb e à direita, na parte superior, vocês têm o Estreito de Hormuz. Os dois são estratégicos porque podem controlar as rotas de petróleo. O Iêmen tem acesso ao Estreito de Bab el-Mandeb. E finalmente vocês veem como o Iêmen está fraturado, tá? Essa parte em rosa é controlada pelos aliados da Arábia Saudita e da sua coalizão. Mas aí também estão presentes, além dos rebeldes Houthis, né? A Al-Qaeda da Península Arábica, o Estado Islâmico, enfim, é complicadíssima a situação do país. Veja bem, eu disse 9 aliados e são 9 mesmo, tá? Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Kuwait, Catar, Egito, Jordânia, Marrocos, Senegal e Sudão. A Arábia Saudita disponibilizou lá cerca de 30 mil militares e 180 aeronaves de última geração, tá? F-15, Typhoon, etc. Mas eles não conseguem liquidar a fatura. Então vamos explicar aí por que eles estão lá. São diversos fatores. Bom, o primeiro fator é que os sauditas não querem um governo hostil na sua fronteira sul, né? Principalmente um governo favorável ao Irã, porque os Houthis, contra quem eles lutam lá, são apoiados por Teherã. A última coisa que os sauditas querem é o Irã controlando uma capital tão próxima ao seu país. Vamos lembrar também que por diversas vezes a guerrilha de Houthis que os sauditas combatem no Iêmen chegou a cruzar as fronteiras sauditas e fazer incursão dentro do território da Arábia Saudita, né? Então isso é realmente uma coisa complicada. Eles não deixam de ter as suas motivações locais, os sauditas, tá, gente? Não estão completamente desprovidos de razão, não. Como sempre no Oriente Médio, ninguém tem razão e todo mundo tem. É muito complicado. Um outro problema também é o problema de refugiados, né? Eles sabem que se essa guerra acabar, principalmente favorável aos Houthis, vão ser milhares de refugiados nas fronteiras deles. E ninguém quer isso, né? Esse é um motivo até discutível, mas enfim, tá no jogo. Agora, o Iêmen controla o Estreito de Bab el-Mandeb, que separa o Mar Vermelho do Golfo de Aden e também separa a África da Arábia, né? Então eles pensam o seguinte: se os iranianos controlarem o Iêmen, além de eles terem acesso ao Estreito de Hormuz, que separa o Golfo Pérsico ali do Oceano Índico, eles vão controlar o Estreito de Bab el-Mandeb. Ou seja, o Irã ficaria numa situação estratégica importantíssima, extremamente favorável a si em termos de controle de rotas de petróleo. Coisa que os sauditas não querem. Então vocês veem que o negócio não é simples, é bastante complexo. Então vamos falar um pouquinho das condições operacionais ali no Iêmen, tá? O terreno é bastante, algumas regiões do Iêmen, o terreno é bastante acidentado. Há quem diga que é parecido com a região das Montanhas Rochosas, que fica no oeste dos Estados Unidos. Então, um terreno muito acidentado é difícil de se combater. Bom, essas daí são algumas das montanhas do Iêmen, tá, pessoal? Vocês veem que é um terreno bastante escarpado e de posse desses picos, dessas montanhas ou da crista militar da mesma, você tem comandamento sobre o terreno abaixo. Esse daí vocês veem agora uma foto do porto de Aden no Iêmen. Vocês veem que mesmo o porto é controlado, é cercado por montanhas. E óbvio que quem controlar essas montanhas, né, dificulta a atracação de navios, movimentação do porto, etc.
A Arábia Saudita, tem gente que fala aí que ela gasta mais de 200 milhões de dólares por dia nessa guerra. Não sei até que ponto que é a realidade, mas que eles têm gasto muito dinheiro, tem. O problema é que os guerrilheiros, com poucos recursos, tá, você consegue causar danos muito grandes, mesmo num exército bem equipado, como é o caso do saudita. Por quê? Você coloca um guerrilheiro numa posição, numa entrada de desfiladeiro aí, com um lança-foguetes russo aí, ele pega o primeiro blindado e aí pronto, a armadilha já está fechada. Então fica realmente muito difícil combater esse pessoal. Eu tenho que fazer um adendo aqui interessante, tá? Porque eu vejo às vezes o pessoal falar, ah, não, a Arábia Saudita tem F-15, ela tem Typhoon, ela tem Black Hawk, ela tem o que quer que seja aí. Gente, vocês têm que ver o seguinte, o guerrilheiro, ele não sabe muito o que o saudita tem não, tá? Ele também não está muito preocupado não. Essa luta de montanhas é uma luta de operações especiais, tá? Conta, a aviação conta, quando a aviação consegue localizar o inimigo. Esse é que é o problema. Quando o drone consegue localizar o inimigo nessas montanhas. E para localizar, vai ter que ir o cara de operações especiais com uma mochila de 35 quilos nas costas, fazendo marcha de 40 quilômetros, tá? Naquele sol escaldante ali. Então é complicado, é o que eu falo sempre aqui no canal, não é videogame, a guerra real é uma coisa terrível. Eu conto sempre aquela história que aconteceu no Afeganistão, que o sujeito pisou na mina, perdeu as duas pernas, pisou 5 horas da tarde e foi evacuado na madrugada por helicópteros. Isso é a guerra, pessoal, tá? Esse negócio, vocês acharem que o avião vai lá, dá o tiro e tudo limpinho, cirúrgico, não é isso não, é gente com perna estraçalhada, sangrando pra caramba, morrendo de hemorragia no campo de batalha, a coisa é um pouquinho mais complicada. Uma outra coisa que eu já coloquei aqui, eu já fiz outros vídeos a respeito disso, é a própria estrutura e organização dos exércitos árabes. Eu fiz um vídeo sobre isso daí, eu vou até colocar aqui no link, né? O que acontece é o seguinte, gente, o exército saudita é um exército muito centralizado, ele é muito hierarquizado. Então, por exemplo, ao passo que nas forças especiais, nas operações especiais dos Estados Unidos, de um SEAL, etc., um cabo, tá, ou um sargento, ele pode pedir um ataque aéreo, pode pedir uma evacuação aeromédica, o que quer que seja. No exército saudita as coisas não são assim. Então o cabo tem que falar com o sargento, vai falar com o tenente, falar com o capitão, por aí vai. Provavelmente uma decisão dessas seria nível de general. Isso atrapalha muito as coisas, porque principalmente na guerra insurrecional, no combate a guerrilhas, etc., você precisa de uma rapidez muito grande, porque o cenário ele troca a cada momento, é muito dinâmico esse tipo de guerra. Outra coisa também, os sauditas têm empregado ali muitos recrutas. O Brasil, na guerrilha do Araguaia, nos anos 70, descobriu que isso não funciona contra guerras de contra-insurgência, né? Depois nós precisamos usar aqui fuzileiros navais, paraquedistas, guerreiros de selva, operações especiais, enfim, gente especializada nesse tipo de combate, que exige leveza, mobilidade, conhecimento do terreno, um preparo muito grande, furtividade. São tropas muito silenciosas, gente. Essas tropas que operam na contra-guerrilha aí são tropas bastante discretas. Às vezes elas passam a noite inteira, 2, 3 dias vigiando o acampamento guerrilheiro e você não sabe que elas estiveram ali. Essas operações exigem um nível de conhecimento técnico e tático das tropas que você não vai conseguir obter do conscrito, do recruta. Então é uma guerra para tropas profissionais e nem sempre os sauditas disponibilizam suas tropas para esses tipos de operação. Bom, uma das saídas para esse tipo esse lack de expertise humana tem sido convocar mercenários. Então parece que existem algumas centenas de mercenários colombianos operando a soldo da Arábia Saudita no Iêmen. É interessante isso. Gente com experiência de combate às Farc aqui da Colômbia, tá? Lógico, eles entram lá com a capa com disfarce de trabalhador, o que quer que seja, mas o fato é que eles estão fazendo o serviço pesado para o exército saudita. Parece que eles estão pagando aí mais de $1.000 por semana para os mercenários colombianos. Bem, a Arábia Saudita sempre foi um país rico, né? Bom, e a nossa dica de livro para essa primeira parte aqui da guerra da Arábia Saudita com o Iêmen é esse aqui, O que deu errado no Oriente Médio. Nesse livro, o autor especula porque uma das regiões do mundo que tinha tudo para ser o paraíso na Terra, pois tem um petróleo muito barato, se localiza numa posição estratégica,
não consegue romper com esse ciclo de violência e ditaduras. O livro está disponibilizado na lista de recomendados do canal Arte da Guerra. Eu relembro que sempre que vocês comprarem livros por essa lista, vocês estão ajudando aqui o canal. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando com a segunda parte, tá? Porque esse vídeo vai ficar muito longo, tem muita coisa para falar sobre as operações do Iêmen. Nós estamos voltando com a segunda parte ainda hoje. Bom, então essa semana nós estamos retornando aí, tá? Tem mais um vídeo do F-14 que eu estou fazendo aí sobre quando os F-14 foram derrubados em combate. É interessante porque existe registro disso, tá, pessoal? E também deve sair um vídeo sobre Steve Bannon, o ex-oficial da Marinha, que foi estrategista de Donald Trump e há quem diga que assessorou a campanha de Jair Bolsonaro no Brasil. Então esse foi o nosso vídeo. Nós estamos voltando ainda hoje, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.